Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos relembrar o nosso querido Isaac Newton. Galerinha, olha só. A genialidade do Newton está justamente em ter conseguido enxergar o que outros cientistas, olhando para a mesma realidade, não conseguiram enxergar. O ser humano, né, de maneira curiosa, já te comentei algumas vezes, ele foi criando ideias que tentavam explicar o que ele via no dia a dia. E, inicialmente as ideias pareciam boas e a galera concordava com a ideia e aceitava aquilo, e passados às vezes centenas de anos alguém percebia, não, mas essa ideia está totalmente absurda. E aí a ideia era melhorada, e assim vai acontecendo, e vai acontecer ainda, tá? Então quando a gente te deu aquela aula de átomos, te mostrou como é que é o átomo modernamente, é aquilo que a gente sabe até agora. Mas com as pesquisas mais modernas é possível que a gente ainda aprenda coisas sobre o átomo que hoje ainda não sabemos, e as próximas gerações tenham aulas sobre o átomo, né, com mais informações do que aquelas que a gente passa para vocês. Natural que seja assim. Então o Newton, cara, ele teve uma sacada, algumas sacadas que mudaram a maneira como o mundo enxerga a natureza. Porém, eu estou falando do lado técnico. Então as pessoas que estudam a natureza, os físicos, os cientistas, eles, após o Newton, começaram a enxergar a natureza melhor. Só que no dia a dia, às vezes, nós temos no nosso coração ideias que não correspondem à realidade. Esse é o perigo das leis de Newton. São leis bobas, mas às vezes nosso dia a dia atrapalha a nossa maneira de enxergar e ver como é que funcionam as leis de Newton. Então cuidado, hein? Dinâmica, primeiro, não custa lembrar. Dinâmica é a parte da física que quer explicar o porquê dos movimentos. Está parado? Por quê? Está andando? Por quê? Antes a cinemática ela queria descrever. Qual é a velocidade? Qual é a aceleração? Quanto tempo vai demorar para chegar? Como é que foi a curva? Qual era a trajetória? Agora não. Agora eu quero saber por que está andando e por que não está andando. Então estuda a causa dos movimentos, a dinâmica. A cinemática descreve os movimentos sem se preocupar com a causa. Olha só o Newton. Primeira lei de Newton, ou inércia, né? A lei da preguiça. Todo o corpo... hoje eu escrevi ela assim, cara. Tá? Cada dia eu escrevo ela de um jeito. Pelo amor de Deus, não pensa que eu decorei ela e escrevo ela como está no livro. Hoje até ela saiu meio perigosa, vê? Todo o corpo tende a manter seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Todo o corpo tende a se manter assim ou assim. É uma regra da natureza. A menos que a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja diferente de zero. A menos que tenha força atuando no cara. Se não tiver força atuando no cara, ou se a soma das forças for zero, o cara que estiver parado tende a continuar parado para todo sempre. E essa parte é óbvia. Essa parte é óbvia. Está parado, não vai andar do além. Se alguém não vier aqui fazer uma força, não vai andar. É uma coisa que a gente sabe da nossa... Tanto que se alguma coisa começa a andar do nada, a gente se assusta. Né? Não é esperado. Certo? Então essa primeira parte da primeira lei de Newton ela é óbvia. Está em repouso, vai continuar em repouso se a força resultante for zero. O difícil é acreditar que o cara vai continuar para toda a eternidade em MRU. Né? Um cara que está em MRU tende a continuar em MRU para sempre, se a resultante for zero. Essa parte é muito delicada de acreditar. Eu mesmo demorei décadas não, né? Mas uma década estudando, com dúvidas, até um dia eu acordar e... eu acredito na inércia. Demorou, cara, demorou, palavra de honra. A primeira coisa que me atrapalhava era o fato simples. Por que para então, né? Mas essa parte é fácil de explicar, né? Se eu botei em MRU e o corpo parou, é porque existe o... E como o mundo tem atrito em tudo, todos os caras anteriores não perceberam que tinha algo obrigando que o corpo parasse. E se não tivesse esse algo que o Newton também chamou de atrito, o corpo continuaria para sempre. Isso é que foi genial no Newton. Então, o Newton sacou que se não tivesse atrito, a cadeira iria para toda a eternidade em linha reta com velocidade constante. Olha só como o cara teve que ir além dos outros. Enquanto a ideia vigente era a ideia do ímpetus, que o Aristóteles era o cara antes do Newton, né? Um monte de explicação. A explicação da queda dos corpos, já te falei essa, né? Essa é a mais legal da Aristóteles. Ele falava, ele falava o seguinte: onde é que tiraram a madeira? Aí ele, não, tiraram da terra. Pois então, ela quer voltar para a casa dela. Era essa a explicação dele. E tudo tu tirou
na Terra, né, cara? Qualquer material, aço, concreto, tudo. E o fogo, Aristóteles, por que sobe o fogo? Ué, onde é que tem o fogo? Onde é que é a origem do fogo? O sol. Ah, o sol. Então, para ir para a origem dele, para a casa dele. E tu vê, hoje é uma coisa idiota, né? Tu pensa, meu Deus, o Aristóteles tinha câncer no cérebro. Mas não, cara, o Aristóteles era a nata do pensamento na época. Tanto que ele arrumava a explicação e vai dizer que não é. Né? Mas aí, tá acabado, cara. E passa milênios as pessoas entendiam as coisas dessa maneira. Até que, né, a galera começou a estudar um pouco mais a fundo e o Newton foi um divisor de águas, um cara que escreveu um livro explicando para as pessoas, né, o porquê das coisas, tanto a atração das massas quanto o parar ou continuar dos corpos. Como é que Aristóteles explicava? Ele falava o seguinte: quando a gente empurra o objeto, vai um tipo de partícula, vai um tipo de substância para o corpo. Essa substância ele chamava de ímpetus. E aí, enquanto o corpo tem ímpetus, ele continua. Mas o ímpetus vai escorrendo à medida que o corpo se encosta no outro corpo. Ele escorre, escoa e quando o ímpetus acaba, o corpo para. Então, antes da inércia, a ideia vigente para explicar o continuar de um corpo, né, que está embalado, era o ímpetus, a explicação do ímpetus. Né? Era invisível, mas ele sabia que existia esse ímpetus. Né? E olha, se tu quiser usar a ideia do ímpetus e dizer que o atrito é o retirador de ímpetus, entendeu? Vai continuar funcionando, né? Mas me parece mais natural ao olhar a natureza, inclusive o sistema solar, por exemplo, a Lua orbitando a Terra. Aí tu começa a perceber, né? Mas peraí, na natureza eu tenho exemplos de coisas que ficam se movendo e não param nunca, porque elas têm essa inércia. E por que antes do Newton era difícil fazer essa conexão? Porque antes a galera achava que o que está no céu é divino, tem a ver com Deus, são umas regras, e o que está aqui na Terra é terreno, é humano e é diferente. A galera achava que as regras eram diferentes. E o Newton que percebeu que não. As mesmas leis que agem aqui, que mantêm os corpos parados ou em movimento aqui, são as leis que atuam no sistema solar e fazem as coisas acontecer. Então outra coisa importante do Newton foi isso, ele aplicar o mesmo raciocínio tanto na esfera celeste quanto na esfera terrena. Certo? Então show de bola, Newton genial. E aí tu vê, né? É uma lei boba se tu for pensar. E tem um capítulo inteiro só de exercício sobre isso. Porque tem várias situaçõezinhas em que a gente pode se confundir na hora de analisar, devido à inércia. Um exemplo que eu acho legal de a gente trabalhar, que lá no primeiro ano, eu lembro que a gente se bicou um pouco, quando eu falei nisso no primeiro ano, é a trajetória. É aquela história, né? Passa o caminhão com velocidade constante e cai uma pedra desse caminhão. Certo? O que vocês veriam se o caminhão passasse aqui, ó? Faz aí a trajetória que tu veria da pedrinha caindo no caminhão. Faz no teu caderno aí no cantinho, só um risquinho com lápis, para ver se tu manja da inércia. Passou um caminhão na frente de vocês, lá está o caminhão. E caiu a pedrinha. Se tiver a mesma direção do caminhão, ele vai parar. A pedrinha estava em cima do caminhão. Uhum. E aí ela rolou do caminhão. Eu não posso deixar ela cair, porque senão vocês veriam o que vai acontecer. Certo? Essa pedrinha aqui, o caminhão está vindo para lá, ela caiu da carroceria do caminhão. E aí vocês têm que desenhar aí o que vocês vão enxergar. Trajetória. Fechou? Vamos ver então? É isso aqui que tu veria, né? Certo? É bem isso aqui, né? Né? E a maioria das pessoas acaba fazendo né, no sentido oposto, como se ela fosse cair do caminhão, então ela vai para trás. Não é isso? Mas não, né? Se ela caiu do caminhão, ela tinha a velocidade do caminhão, então ela continua indo para frente por inércia. E como a gente vive na ideia do atrito, de que se o corpo não está no caminhão, ele tem que ficar, ele tem que ir para trás, né? Mas não, ele tem que continuar com o caminhão, né? Certo? Quem está no caminhão vê a pedra ir para trás e descer. Concorda comigo? Porque o ar vai bater na pedra, então ela não vai continuar do ladinho do caminhão. Certo? Então tu vê, se eu estou no caminhão e largo a pedra desconsiderando a resistência do ar, a pedra simplesmente cai do meu lado. Tudo bem? Me acompanhando, inclusive, do lado do caminhão, já que o ar não vai bater nela. Na vida real, como o ar bate na pedra, certo? Ela desacelera um pouco em relação ao caminhão. E aí eu, de dentro do caminhão, vejo ela ir para trás e cair. Aí sim, essa trajetória aqui, né? Mas para vocês que estão parados, a pedra continua avançando à medida que ela desce. E por isso a trajetória seria essa trajetória aqui, né? Certo? Então, uma questão que eu lembro lá no primeiro ano, que todo ano, na hora que eu falo de trajetória, eu demoro uma meia hora para fazer a gurizada acreditar nisso. Todo mundo acha que vai no sentido oposto. Aí eu tenho que fazer o caminhão com giz aqui, sair correndo, para a galera enxergar realmente, né, a coisa acontecendo. E aí a prova é cabal, né?
Isso aqui é a prova cabal do que a gente está dizendo, ó. Certo? Foi pouquinho, mas foi, né? É o suficiente para provar isso. Então tá, eu gostaria que vocês, tendo em vista essa breve discussão sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que vocês arriscassem. Deixa eu ver. Onde é que está isso? Mais perdido que segue que eu tenho. Página 9. Aqui, ó, a página 11, ela tem uma partezinha teórica ali, ó, é o que afirma a primeira lei de Newton, que não dá para te pedir, que já está no quadro, né? Mas, ó, aquela do burrinho ali também não dá para falar nada. Vamos ver se o aprofundamento aqui pode nos ajudar. Ali, ó, dá uma olhadinha na 5.17 da página 13. 5.17. E essa página aí pode ser uma boa página de tarefa. Não, faz a 12 então. Para essa aula a tarefa vai ser página 12. Mas agora é 5.17. Isso, agora é a 5 para fazer nesse instante. É a 5.17 da página 13. Para a gente discutir já sobre essa ideia de inércia. E depois já vou passar umas dicas de páginas para tu revisar para a prova aí.